Imagina o seguinte, Shinpei, um garoto que nasceu e foi criado em uma ilha, após ficar um certo tempo afastado de lá, retorna ao local para o funeral de sua amiga de infância. No entanto, seu retorno, que deveria ser apenas melancólico e nostálgico, acaba por se tornar uma experiência angustiante. Isso graças aos mistérios envoltos na ilha. Mistérios esses que logo colocam a vida de Shinpei e de quem ele ama em risco. O anime de que estamos falando é Summertime Render. Ah, e não se esqueça de comentar Summertime Render aí nos comentários. Nós iremos selecionar alguns comentários e agradeceremos a eles na aba Comunidade. A história começa com uma cena em alto mar. Num barco, estamos no ponto de vista de Shinpei, esse que vê sua amiga de infância colocando algo em seu rosto, o que faz ele questionar o que é, embora a mesma diga que é apenas um presente. Ela reclama do fato dele não ter voltado para a ilha há um bom tempo, dando ênfase no fato dele não ter vindo nem mesmo no ano novo. Ela então parte para a borda do navio e pede para que Shinpei prometa encontrar. Isso faz Shinpei se desesperar, dando uma investida para o Shio, tentando alcançá-la. O Shio então pede para que ele cuide de Mio, antes de se desmantelar em meio à estática. Shinpei grita por ela enquanto segue na investida, mas quando o mesmo se dá conta, ele se vê desperto, e sua investida acabou sendo dada diretamente nos peitos da mulher na sua frente. Shinpei se desculpa apressadamente, falando para a mulher que foi um acidente, mas a mesma acaba dando um tapa na cara dele pelo ocorrido. Ao tentar se acalmar, Shinpei começa a pensar e se lembrar do sonho bizarro que teve. Se esforçando para se acalmar, o mesmo consegue o que quer, se tranquilizando apesar da situação. Já se passaram 2 anos desde que Shinpei havia saído dessa ilha. Após um bom tempo fora, ele voltou para o velório de sua amiga, o Shio. Após se ver de pé, próximo ao mar, o mesmo parte em direção a seu destino. Mas, para o azar de Shinpei, as rodinhas de sua mala ficam presas em um buraco. Shinpei então escuta uma voz, essa que vem de Mio, que grita, recebendo Shinpei com boas-vindas dadas de longe, enquanto a mesma desce com sua bicicleta a toda velocidade. O problema é que, ao tentar frear, a mesma falha miseravelmente, fazendo-a cair no oceano. Shinpei se lembra das palavras de Ushio em seu sonho, ao mesmo tempo que se lembra de Mio em si. Mio é a irmã mais nova de Ushio. Então, no momento atual, a mesma está tendo que lidar com a morte da irmã. Em seu sonho, Ushio disse para que Shinpei cuidasse dela. Ainda confuso com o sonho que teve, ele estende a mão e ajuda Mio a se reerguer. Enquanto Shinpei e Mio jogam papo fora, vemos que a mulher antes vista no barco se encontra em um beco, a mesma parecendo estar em uma ligação. Durante a conversa, Shinpei fala sobre como essa época do ano é boa, o que faz Mio discordar dele em partes, já que há muitas pessoas que ela não conhece na ilha nessa parte do ano. Isso se dá pelo turismo da ilha, então é algo natural. Mas Mio segue na sua fala, dizendo que até mesmo pessoas que ela conhece parecem desconhecidos para ela. Após caminharem até o funeral de Ushio, Shinpei e Mio apenas conversam sobre futilidades. No funeral em si, vemos um clima sombrio, enquanto Shinpei, ao olhar para toda a situação, se lembra de como após a morte de seus pais, o mesmo foi acolhido e criado pela família Kofune. Então Ushio, além de ser sua amiga de infância, era também como um familiar para ele, como uma irmã. Ele se lembra também que antes que Shinpei saísse da ilha, Ushio havia pedido para que quando ele voltasse, ele preparasse um curry para ela, embora o mesmo não tenha conseguido cumprir essa promessa. No fundo da cena, vemos que algumas mulheres falam sobre o corpo de Ushio ter sido dissecado por um tal Hishigara Sensei. Logo após, uma espécie de flash é repentinamente ativado atrás de Shinpei. Antes que Shinpei consiga ter uma ideia do que aquilo se trata, Sou, um antigo amigo de Shinpei, o envolve no aperto e se desculpa com o mesmo intensamente, chorando enquanto faz. Segundo ele, a culpa de Ushio ter morrido é dele, pois ele não foi rápido o suficiente para salvá-la. Ele até mesmo diz que Shinpei pode bater nele se quiser, embora Shinpei apenas ponha a mão no ombro de Sou e diga ao mesmo que está tudo bem, e que não há nada que possam fazer agora. O que aconteceu, aconteceu. Ainda no velório, Shinpei fala sobre como havia ouvido falar sobre uma tal autópsia feita em Ushio, essa realizada por Hishigara, que é o pai de Sou. Sendo um acidente de afogamento, Shinpei se questiona sobre se realmente era necessário uma autópsia para isso. Antes de responder a pergunta de Shinpei, Sou mostra para Shinpei uma garota chamada Shiori. Sou explica que Ushio acabou morrendo no lugar da garota enquanto a salvava. Desde o acidente, Shiori não fala uma palavra, provavelmente em choque por causa do acidente. Subitamente, a conversa acaba sendo interrompida, com Shinpei sendo chamado para ajudar em um procedimento do funeral. Shinpei está prestes a ir. Sou o alerta de que mais tarde ligará para ele, passando para Shinpei mais informações sobre o caso.
Mais tarde, no mesmo dia, Shinpei, Mio e Alan, o pai de Ushio e Mio, estão juntos na cozinha. Shinpei está fazendo tal curry que o mesmo havia prometido fazer para Ushio quando voltasse para a ilha. Ele até mesmo prepara um prato para ela, mesmo que ela não se encontre mais entre eles. No lado de fora, é então nos mostrada uma cena estranha. Mio, de alguma forma, aparenta estar lá, encarando a casa do lado de fora. Mesmo que antes tenha sido mostrado de que ela está com Shinpei e Alan. Um policial então, esse que se chama Tetsu, aparece na rua com sua bicicleta, questionando a Mio o que ela está fazendo lá fora. A mesma apenas sorri e o encara. A cena é voltada para Shinpei em seu quarto. Ele está em seu celular, numa ligação com Sou. Shinpei questiona Sou sobre a conversa anterior da autópsia. Sou prontamente diz que isso é apenas um rumor que começou a ser espalhado. O pai de Sou apenas confirmou a morte de Ushio para a polícia. Nada mais. Embora tenha uma informação que ficou faltando nessa história toda. No corpo de Ushio, enquanto a inspecionavam, foi encontrada uma marca em seu pescoço que indicava que a mesma foi estrangulada, o que deixa aberta a possibilidade de Ushio ter sido assassinada. Sou então conta mais sobre a história do dia da morte de Ushio, falando que ele, Mio, Shiori e alguns outros se encontravam numa praia mais reservada, longe dos turistas. Ushio foi a primeira a perceber que Shiori estava se afogando. Logo após, Mio e Sou também pularam na água para tentar salvá-la. Sou diz também que não havia ninguém suspeito no local, o que deixa a coisa toda bem mais estranha. Shinpei pergunta a Sou se mais pessoas sabem de tais informações. Sou então diz a Shinpei que somente ele, Alan, Mio e os policiais sabem sobre essas marcas no pescoço de Ushio. Algumas batidas na porta de Shinpei ocorrem. Ele desliga a ligação e depois percebe que se tratava de Mio. Mio entrega a Shinpei um colar, esse que Ushio estava usando quando morreu. Mio diz que acha que seria melhor que Shinpei ficasse com o colar, e logo após o abraça, enquanto lágrimas caem de seus olhos. Mio se solta completamente, enquanto abraça Shinpei, dizendo então que nunca perdoará o responsável pela morte de sua irmã. Isso faz Shinpei achar que ela sabe sobre algo relacionado a quem a matou, mas Mio não diz nada. Ela apenas assoa seu nariz na camisa de Shinpei e diz ao mesmo que Ushio não ficaria feliz se ela a visse chorando daquele jeito, deixando então Shinpei sozinho. Em seu quarto, Shinpei se lembra do dia em que deu de presente a Ushio a concha que ela, com todo carinho, guardou e usou como colar. O peso de ter o presente agora em suas mãos, junto com as lembranças do passado, fazem Shinpei chorar sozinho em seu quarto, pensando em como ele nunca mais poderá ver Ushio. Enquanto Shinpei ajuda Alan, sendo um dos garçons do restaurante do mesmo, um homem que reconhece Shinpei o chama para sua mesa, perguntando se ele já encontrou uma tal pessoa que ele estava buscando. Shinpei não se lembra de estar buscando alguém. O homem então fala que Shinpei disse isso de manhã, falando que estava procurando uma tal mulher peituda que usa óculos. Shinpei nega ter dito algo do tipo e diz que o homem está bebendo demais. Após a conversa estranha, Tetsu, o policial de antes, entra no restaurante. Após reclamar do calor, o mesmo pede o de sempre. Embora Shinpei não saiba qual comida seria, pois ele já havia saído da ilha há muito tempo. Enquanto ele pergunta o que seria o de sempre a Tetsu, o mesmo é pego no flagra enquanto vê pornografia em seu celular. Após se assustar em ver Shinpei ali, ele fala sobre sempre ser atendido por Mio, essa que prontamente se aproxima e demonstra saber exatamente qual é o prato que ele sempre pede. Tetsu então começa a falar sobre algo estranho que ocorreu de manhã, falando sobre o desaparecimento total de uma família, essa sendo justamente a família a qual Shiori pertence. Tetsu explica que após uma ligação, descobriram que não havia nenhuma das pessoas da família na loja que eles normalmente abrem, e que talvez os mesmos apenas tenham fugido pelo fato da loja deles possuir bastante dívidas. Após ouvir essa história, Mio apressadamente sai da loja, fazendo Shinpei se ver obrigado a segui-la. Ao alcançar Mio, Shinpei a ouve falar sobre um acontecimento estranho. Ela fala que há uma semana atrás, Mio e mais algumas pessoas acabaram indo até as montanhas para pegar insetos. E nessa caminhada, Mio acabou vendo alguém igual a Shiori. Desde aquele dia, Mio seguiu sentindo uma sensação estranha de ser observada. Isso para onde quer que ela fosse. Shinpei fica perplexo, perguntando se Mio está sugerindo de que isso seria algo como Doppelganger. Mas antes que a mesma diga algo, surge um homem. Esse que fala que o nome dado a essas criaturas é Sombra. Ele então começa a explicar sobre a doença da Sombra. Segundo ele, essa é uma doença local, uma que só ocorre nessa ilha. Hoje em dia, poucos possuem ela, mas essa doença era muito comum antes da guerra. Quem pega essa doença pode ver as sombras. Quem consegue ver as sombras será morto por elas. Depois, a sombra que te matou se passa por você apenas para massacrar todos com quem ela convive. O homem diz que as pessoas com essa doença podem somente ser curadas com o exorcismo de Hiruko-sama. Isso é o que seu avô havia dito a ele. Mio então diz que a avó dela também falava sobre essas tais sombras, e de que ela achava que isso era história de gente velha, embora Mio tenha visto a sombra de sua própria irmã um dia.
Shinpei acaba ficando nervoso, dizendo para Mio parar de brincadeira, embora o mesmo logo se controle e se esforce para manter a calma. Após perguntar se Mio já falou sobre isso com mais alguém, Shinpei se ajoelha, agora mais calmo, dizendo que os dois podem ser salvos se forem até Hiroko-sama, assim se curando da doença da sombra. A nós, logo é dito que Hiroko-sama é o nome dado pelos moradores locais a um templo localizado na parte norte da ilha. Shinpei e Mio chegam lá. Shinpei aperta a campainha e depois tenta abrir a porta do local, embora ninguém os atenda. Logo após, Mio se vê apreensiva, olhando para a floresta. Lá, ela vê algo se mover, insistindo que ali era Shiori. Ela puxa Shinpei com ela e os dois correm até a floresta. Enquanto pensam a respeito da situação, Shinpei se questiona do porquê Shiori está fugindo deles. Logo após, um som de tiro. Esse que os leva até um local onde a mulher de óculos antes vista no barco se encontra. Enquanto Mio vai buscar ajuda, Shinpei é puxado pela mulher, que tenta o passar uma informação, embora seus miolos sejam explodidos antes que ela possa dizer algo de útil. É então que ouvimos a voz de Mio, que não passa de uma sombra da Mio original. A Mio original está em seus braços, sendo ameaçada pela sombra. Enquanto Shinpei se vê imóvel, Mio tem sua cabeça explodida pela arma, que logo em seguida é apontada para Shinpei e mais um tiro é disparado, matando Shinpei imediatamente. No entanto, novamente ele acorda, na mesma situação desconfortável de antes ocorrida no barco. Nos é mostrado então o momento onde Shiori quase morreu afogada, e onde Sou tentava ao máximo salvar o Shio, embora a mesma já tenha partido dessa para uma melhor. Foi depois de ter essa estranha visão que Shinpei despertou caindo nos peitos da mulher, essa que dá um tapa na cara dele. E logo em seguida, pergunta se ele está bem, dando ênfase no fato dele estar agindo estranhamente. Lembrando-se da morte da mulher, Shinpei pergunta se a mesma levou um tiro ultimamente, embora isso seja algo que apenas faça a mesma novamente questionar se Shinpei está bem. Ele então se ergue e pega sua mochila, dando a desculpa de que apenas havia sonhado com um filme. Ainda confuso, Shinpei vê a data em seu celular e percebe que não bate com a data do dia anterior. Lembrando-se de todos os acontecimentos e insistindo para si mesmo de que tudo não passou de um pesadelo bizarro, ele até mesmo se lembra de um livro sobre uma personagem que delira com a ideia de que criaturas substituíram toda a sua família. Shinpei pensa que ao ter dormido enquanto lia o livro, o mesmo teve o pesadelo relacionado ao mesmo. Ao sair do barco, a roda de sua mala novamente fica emperrada, e Mio, sem conseguir frear, rapidamente vem em direção a Shinpei. Rever tudo isso de novo está o deixando apreensivo. Após ajudar Mio, Shinpei olha para os freios de Mio, esses que estranhamente haviam sido cortados. Ele então vive o mesmo dia que antes, encontrando Alan, participando do enterro, ouvindo as mesmas palavras e até vendo o mesmo flash de antes. Todas essas questões, o fato de o Shio ter sido enforcada, tudo está bagunçando a mente de Shinpei, que luta para juntar todas as peças desse maldito quebra-cabeça. No jantar, Shinpei se vê pensativo a respeito da situação. Dando a desculpa de que apenas precisa de ar fresco, Shinpei sai para o lado de fora para pensar sobre tudo, focando de imediato na questão dos freios de Mio terem sido cortados. Quem poderia ter feito isso? Shinpei então se vê angustiado com toda a situação. A ideia de ver Mio ou mais pessoas morrerem de novo o faz querer vomitar. Enquanto o mesmo tenta lidar com seus sentimentos intensos, ele ouve a voz de Tetsu, que está falando com Mio. Subitamente, Mio puxa uma faca e o esfaqueia. Tetsu é esfaqueado inúmeras vezes, e depois de ser perfurado várias vezes, o mesmo morre. Mio sorrindo enquanto faz. Shinpei se vê atordoado enquanto isso ocorre, tentando ao máximo negar que aquilo é real. Mas antes que o mesmo surte de vez, ele se atenta a uma luz que brilha em Mio e que depois gera uma espécie de aura negra que se ergue da sombra dela e se torna Tetsu. A sombra de Tetsu caminha até o corpo do Tetsu original e com um flash, o corpo some no chão. A sombra de Tetsu parece começar a ter lembranças do corpo original, apresentando características da personalidade do mesmo, enquanto fala com a sombra de Mio, a qual prontamente pede uma arma emprestada a ele, já que ela não conseguiu matar a Mio original ainda. Por hoje, ela decide apenas observar, pois um som de tiro numa ilha dessas iria atrair muita atenção. Enquanto ouve toda a conversa, Shinpei hiperventila, se esforçando ao máximo para se manter calmo. Porém, para o azar do mesmo, seu celular, que não estava no modo silencioso, começa a tocar, atraindo a sombra de Mio direto para ele. Mio puxa sua faca e esfaqueia Shinpei, que se contorce de dor enquanto cada vez mais sangue sai de seu corpo. A sombra de Tetsu pergunta se deveriam copiá-lo, embora a sombra de Mio diga que não há por que fazer isso, já que ele já foi copiado. Shinpei, enquanto vê seu corpo morto de cima, finalmente consegue dizer a si mesmo que conseguiu analisar bem a situação. Seu corpo brilha e o mesmo é lançado numa espécie de túnel cósmico. Lá, uma voz familiar se comunica com ele. Essa
que pede para ele tomar cuidado. Logo após, é possível ver o Shio abraçando Shinpei, a mesma novamente pedindo para que ele proteja Mio. Shinpei abre seus olhos pro início de um novo loop, checando o seu pescoço no processo, a sensação de ser esfaqueado fresca em sua memória. Ele então vê Mio novamente, descendo sem os freios com a sua bicicleta. A mesma novamente cairia no mar, mas Shinpei, querendo protegê-la, se joga na frente de Mio, o que faz ele rolar para trás e cair no oceano. Shinpei não sabe nadar, mas Mio logo aparece para o salvar, se demonstrando extremamente preocupada com o mesmo, embora ele queira somente saber se ela está bem, o que ela logo confirma, o agradecendo por tê-la ajudado. Diferente de antes, não vemos mais diretamente do ponto de vista de Shinpei. Nós agora ouvimos a moça antes vista no barco, essa que está gravando um áudio falando sobre tudo o que ela fez nesse dia. Enquanto a mesma se encontra pendurada em um tronco de árvore, a mesma detalha tudo mesmo. Ela diz que assim como os relatórios reportavam, aquela coisa está entre eles. Ela então termina sua gravação vendo Shinpei de longe. Nossa visão é então levada a Tetsu, que atende a uma ligação em seu posto policial. Vemos que quem está ligando para ele é Shinpei, contando uma história sobre uma briga em um bar. Seu objetivo é impedir que Tetsu seja morto por Mio nessa noite, fazendo ele ir para outro local. Shinpei então pensa sobre tudo, mesmo se sentindo mal por ter passado a falsa informação e pensando em como Tetsu ficará bravo após isso, o mesmo, enquanto fala com um quadro de Ushio, diz que de qualquer forma, esse é o melhor cenário possível. No final das contas, graças a essa ligação, Tetsu não irá morrer. Nessa mesma noite, Shinpei confirma de conversar com Sou no dia seguinte e faz uma exclusão total de aplicativos desnecessários em seu celular, deixando bastante espaço de memória para gravar um vídeo que durará a noite inteira. Ele então coloca seu celular em uma posição estratégica, com o intuito de gravar a sombra de Mio olhando para a casa do lado de fora. Após deixar tudo preparado, Shinpei se olha no espelho, reparando somente agora que um de seus olhos está diferente. Após sentir uma dor de cabeça momentânea, Shinpei se vê assustado. No banheiro a seu lado, há o som de um chuveiro, mas Shinpei não sabe dizer se Mio realmente está lá ou não. Preocupado com a mesma, Shinpei entra no banheiro em busca de Mio e a encontra, embora a mesma esteja obviamente despida e se lavando. Após levar uma chuveirada na cara e ouvir reclamações de Mio, Shinpei se vê aliviado, sabendo que ela pelo menos está bem. No dia seguinte, Shinpei está olhando a gravação que fez, demonstrando sentir uma enorme satisfação após conseguir uma gravação tão boa. Ele então vai até o quarto de Mio e a chama para conversar. Ele mostra o vídeo da sombra de Mio e explica toda a situação a ela, dizendo que aquela não tinha como ser ela, pois ela estava no banheiro no momento em que o vídeo foi gravado. Ele então se ajoelha próximo a Mio e explica a ela de que a sombra dela veio para a matar, apontando o fato da mesma portar uma faca. Shinpei então pergunta sobre o fato de Mio ter visto a sombra de Ushio 3 dias antes dela morrer. Mio confirma. Shinpei então fala sobre ter visto a sombra de Mio no dia anterior. Enquanto tentam chegar a uma conclusão, Mio pensa mais a respeito e diz a Shinpei que Ushio provavelmente foi assassinada por uma sombra. E é com essa possível revelação que o vídeo acaba. Se você gostou do vídeo, deixa o like. E claro, não se esquece de clicar no vídeo aí na tela. Obrigado por assistir e até a próxima!